Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com você? Bem-vindo para mais um Papo RP. Bom, vou continuar falando sobre o RP e esse vídeo eu vou estar falando o que aconteceu de ontem, no dia 28. 28? Enfim, dia 28. Não, 28 não, desculpa. É que eu coloquei aqui dia 28, que é o dia que eu vou postar o vídeo, que é terça-feira. É o que aconteceu dia 24. Isso mesmo, dia 24, que foi ontem. Vou estar falando os acontecimentos que aconteceram nesse dia, tá? Então, é isso. Bom, a Nala, depois que aconteceu o sequestro da Margot, ela decidiu que ia investigar para descobrir quem que foi a família que pegou a Margot e que deixou a Margot sem memória, né? E tudo isso ela vai esperar a resposta da Kenya para saber, porque a Kenya falou que ia falar para elas, para saber se ela vai seguir com o plano de fazer o que as duas tinham combinado ou não, né? E com isso deixou a Nala muito mais desconfiada da Kenya, muito mais vontade de não estar ajudando a Kenya, se precisar realmente trair a Kenya, ela vai trair pela situação que aconteceu. E a Nala tem certeza que ela sabe quem que é e que ela estava junto ali na situação porque ela sabia o tempo todo as informações que a Margot estava passando e que ela queria que a Nala confirmasse. Então, de alguma forma, ela sabe, desconfia que a Kenya saiba e daí só vai aguardar se a Kenya realmente vai passar as informações para ela. Mas com tudo isso ela já está investigando, juntou uma família que a Hells é aliado para conversar, e ali ela conseguiu algumas informações muito importantes, né, que ela não sabia. Então, e que como elas estão com um plano de fazer um negócio aí que vai ser na segunda-feira, elas estão pegando as informações de várias famílias para poder fazer. Acho que é um vídeo que vai ser soltado aí para todo mundo, contando podres das famílias, todas as famílias. Pode ser informações que seja certa, errada, elas vão estar fazendo isso para meio que as famílias parar de focar só nelas, né? Essa é a realidade. E porque tá sendo muito questionado só as réus, as réus, as réus, as réus. Então é pra meio que a Kenya desconfiem de outras famílias também, não só elas, certo? Então elas estão confiantes nesse plano para poder dar um certo ali alívio para elas conseguir continuar investigando e conseguir ver como é que elas vão sair dessa, certo? É isso. Junto disso, a Nala descobriu, na verdade não descobriu, ela só foi confirmado que realmente a Áurea e a Nekutai são aliados, né? Porque uma pessoa confirmou essa informação para elas, então sabe que os dois andam juntos, né? E a desconfiança que seja que a Nala tem e as meninas tem, que foi a Áurea que sequestrou a Margot, foi porque existe duas mecânicas que namoram, né, integrantes de lá, e que, querendo ou não, tinha uma suspeita que foi elas que falou sobre a informação da mecânica, porque alguém ali na mecânica passou essa informação, porque não tinha como saber detalhes que foi fechado por algum propósito, né? Alguém deve ter passado algum detalhe, mais um detalhe ali e é mecânico. E aí a Nala pegou essas mecânicas, questionou e as meninas falaram que não, que não, que não. E aí a Nala deu uma missão para essas meninas de elas ficar na cola das namoradas delas e passar tudo, qualquer tipo de informação para Nala. E que se passasse alguma informação errada ou alguma informação que desse a entender que elas estavam jogando nos dois lados, as duas iam morrer. Com isso, uma das meninas falou que depois que aconteceu tudo mais, começou a questionar um monte de coisa para ela, meio que desconfiando, uma desconfiança que não tem como desconfiar, e que meio que não tá passando muitas coisas para ela mais. Por algum motivo,
de alguma desconfiança, né? Só que a Nala falou, não, continua, tenta pegar o que você tem que conseguir, não demonstra que você tá passando as informações pra mim, e é isso. Então as meninas estão ali, né, vendo ali e tudo mais. Uma outra coisa que aconteceu também é que a Nala, ela chamou o Spock pra conversar e teve uma conversa franca com ele. Jogou a real ali pra ele o que estava acontecendo, que ela estava sendo ameaçada por guerreiro, que a Cristal é o ponto fraco deles, então ele estava ameaçando que iria fazer alguma coisa contra a Cristal, porque ele sabia onde a Cristal daria, se não passasse as informações que ele quer pra ele, que ele quer acabar com a Kenya. Então, teve algumas pessoas, por essa desconfiança, ela não poderia mais participar tanto assim das reuniões por conta dos acontecimentos. Então ela precisaria de uma pessoa para estar dentro das reuniões para poder passar as informações para ela poder passar para o guerreiro. Então ela fez a proposta para o Spock, acreditando que pelo a história que ele tem com a Cristal, com a família, conhecendo ali, ele ajudaria elas por conta disso. Bom, o que aconteceu? O Spock, ele falou que ia pensar, que ia falar com a galera dele. Ele falou, conversou, a galera concordou em ajudar. Só que ele deu ali alguns termos para ele poder ajudar a Nala. Um dos termos era passar os nomes de todas as pessoas do outro motoclube, que é o rival deles, e desfazer a aliança. Ela fazendo isso, eles topariam ajudar a Nala com as informações pra ela conseguir passar pro guerreiro e tudo mais. Ela concordou com isso, só que ela tava juntando as informações. Ele foi fazer uma reunião com a Kenny e aí questionou a Nala, ó, você quer me ajuda? Tem as informações, só que, pô, como é que vai ser aí? Aí a Nala tentou explicar pra ele que a Minerva e o pessoal deles não é mais motoclube, que vai ser outra coisa, que tá tendo uma reformulação, que ela não sabe quem que tá, quem não tá, que ela tinha alguns nomes de algumas pessoas. E aí o Spock falou, não, vamos fazer o seguinte então, deixa que eu consiga os nomes das pessoas, eu quero que você entregue a Minerva pra mim. Entregando a Minerva, a gente fecha o negócio. Só que ficou uma coisa meio hostil ali, porque uma das meninas que trabalha com ele foi tentar dar uma de... Porque a Nala respondeu, tá bom. E aí a menina do nada falou assim, ah, não me convenceu muito esse tom seu não, parece que você tá falando tá bom, assim, tipo... E aí teve uma leve discussão ali, as meninas não gostou, a Nala não gostou. E aí o Spock falou, não, espera aí, que não sei o que. Acho que nem o próprio Spock gostou da forma o que aconteceu, porque a menina, né? E aí a Nala saiu dali onde estavam, depois ligou pro Spock falando que a Minerva não tava, que teria que deixar pra segunda-feira mesmo, porque não tinha como. E aí falou pra ele que não tinha gostado, que é o tom dela de falar mesmo, que a menina não teve que se meter, que não gostou, e o Spock falou que ia conversar com a menina e que isso não ia se repetir e tudo mais. Então, resumindo, aconteceu investigações contra a Kenya, saber descobrir quem que realmente pegou a Margot, se essa família tá realmente com a Kenya, se a Kenya sabe ou não. Tudo isso, esse foi o que aconteceu no RP de ontem. E mais esse embate com o Spock. Sinceramente, eu acho que ela não deveria ter abrido o jogo com o Spock, no meu ponto de vista. Porque as meninas conhecem o Spock, mas não conhecem a galera que tá com ele. Porque é outra galera, é outro pessoal, não é o mesmo pessoal que trabalhava com o Spock, com o Ted, com o Dean ali. É outras pessoas totalmente. Eu acho que foi muito cedo pra ela confiar. Na minha humilde opinião, acho que a Nala poderia abrir o jogo com a própria Minerva, que é a aliada dela.
jogando limpo e falando assim, ó, eu tenho alguma desconfiança de você, eu sei que você mentiu, eu menti pra você porque eu tenho motivo que eu vou estar contando agora, mas eu preciso saber se eu posso confiar em você, eu sei que você tá mentindo, eu sei que as informações que você passou pra mim não tá batendo por conta disso. Ser franco. E aí, pedir ajuda pra quem é aliado. Ponto. E o não por Spock. Porque eu acho que ali agora vai ficar uma troca de favor, porque ele deixou bem claro que ele não quer aliança, mas que quando ele precisar de alguma uma coisa ou outra, ele vai pedir pras meninas. Então vai ficar tipo uma via de mão dupla ali que eu não sei se seria interessante. Mas ela decidiu isso, né? Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos RPs aí. Vamos ver o que vai se desenrolar disso. A única família que não vai estar no rolo do vídeo, de estar colocando podre, é o do Spock, porque ele entrou, veio, chegou essa semana, meio que ele não tá no meio do rolo. Mas eu acho que, não sei, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos RPs aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso. Papo RP de hoje é isso. Do resumo que aconteceu de ontem. Porque aí depois outras coisas que aconteceu foi coisa particular da Nala, que a Nala, enfim, foi se encontrar com a namorada, que a namorada também mentiu, e aí ficou naquele questionamento. E aí a namorada falou pra. Meio que as duas se perdoou, aí a namorada falou que quer um filho, aí a Jojo não quis, aí ficou. O restante do RP é sobre a coisa particular da Nala. Não tem nada a ver com o que tá acontecendo de agora, certo? Mas é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa um comentário aqui embaixo que me ajuda e muito, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Alô e tchau!